Olá! Iniciamos a terceira semana do PET de Geografia, segundo ano do ensino médio. A gente está discutindo ao longo desse terceiro volume do PET questões relacionadas ao campo no Brasil, questões relacionadas aí à estrutura fundiária brasileira, à produção de alimentos e segurança alimentar no Brasil. Essa semana a gente inicia então aí como atividade perguntando sobre o papel da FAO. A gente já fez isso na atividade da primeira semana, né? O papel da FAO na produção de alimentos, né? Então a FAO a gente já falou que é um fundo, uma organização que pertence às Nações Unidas, né? E que promove o desenvolvimento agrícola, né, através de organizações que possibilitam a melhoria nutricional, que mantém a segurança alimentar, que procuram formas de alimentação mais saudáveis, formas de produção alimentar sustentáveis, né? Então, como que a FAO é importante para produzir alimentos? Aqui, ó, ela busca, né, implementar técnicas de produção, armazenagem aos seus membros por meio de cooperação técnica, fomento à tecnologia, programas de proteção do consumidor, garantindo seu bem-estar alimentar e assegurando condutas justas no comércio entre os países. Então, várias ações aí, desde o preparo, a capacitação de técnicas mais adequadas, de técnicas produtivas sustentáveis, que vão obter maior produtividade, que vão manter a viabilidade econômica do negócio, negociações internacionais para garantir que pequenos consumidores eles tenham as condições de competitividade no mercado internacional, né? Então ele vai ter uma série de ações via vários programas que a FAO possui, né? Ele vai ter vários programas para auxiliar, a capacitar tecnicamente, a manter uma justiça de negociação, a implementar técnicas inovadoras, técnicas modernas, técnicas sustentáveis de cultivo agrícola para garantir uma alimentação saudável, uma alimentação suficiente, uma segurança alimentar, né? Que as pessoas tenham segurança alimentar, que se produza alimentos para que elas se alimente, né? Que não fique só na produção de alimentos para exportação, para que os preços, né? Numa crise alimentar como a de 2007, 2008, a FAO interviu no sentido de regular o preço dos alimentos, de se aliar aos países, alguns países em desenvolvimento que estavam tendo dificuldades de acessar produtos alimentícios em virtude do preço, a negociar, a tornar essa situação mais justa, né? Então a FAO ela é fundamental aí nessa produção de alimentos e nessa segurança alimentar mundial. A FAO também ela possui um banco de sementes em Svalbard, na Noruega, né, onde ela tem sementes aí dos principais, mapeada, uma quantidade imensa de sementes do mundo todo em caso de algum acidente nuclear ou alguma outra situação que acontecer na Terra, né, tem um banco de sementes aí para situações futuras, né? Então ela toma todas as ações possíveis na atualidade e com prevenção e com prospecção para o futuro próximo de garantir o combate à fome, a desnutrição e o acesso aí à comida para os brasileiros e para todos os cidadãos do mundo. Observe o esquema abaixo. Aí aqui tem um esqueminha falando sobre a Revolução Verde, pede para vocês elaborarem o parágrafo explicando o que foi a Revolução Verde. A Revolução Verde, então, foi um conjunto de técnicas agrícolas desenvolvidas, essas técnicas, né, insumos e etc., eles foram desenvolvidos em 1940, 1950, mas eles começaram a chegar no mercado dos países desenvolvidos a partir de 1960 e nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil, essas técnicas começaram a chegar a partir dos anos 70. Então, foram várias técnicas, maquinária agrícola, agrotóxico, semente geneticamente modificada, propícia a ser cultivada em países tropicais. Então, são vários implementos tecnológicos para o campo, para a produção agrícola, para quê? Para melhorar a produtividade, né? Então, tudo isso com o objetivo de aumentar a produtividade e, segundo, né, os idealizadores, para acabar com a fome no mundo. A produtividade ela foi elevada
bateu recorde após recorde. Infelizmente, a questão da fome ela ainda não foi sanada, né? Como a gente já discutiu também em aulas anteriores, porque a questão da fome é um problema político de distribuição, de capitalização e mercantilização do alimento, né? Não é uma questão de produção. Então a gente já produz para alimentar as pessoas, mas como o alimento é uma mercadoria, não é acessível para todo mundo. Então a Revolução Verde ela vai trazer sementes geneticamente modificadas, fertilizantes químicos que ainda não existiam, agrotóxicos, melhoramento de sementes, toda uma modificação, aparelhos, uma lógica industrial, de produção industrial, de gerenciamento das propriedades rurais similar ao gerenciamento de propriedades industriais para otimizar a produção e melhorar a eficiência produtiva das propriedades agrícolas, né? Então a gente vai ter aí máquinas, vai aumentar a competitividade, a produtividade, muda o perfil do agricultor, né? O agricultor aí que domina o maquinário e as tecnologias agrícolas, então quem não se insere nesse processo produtivo, ele acaba não conseguindo competitividade no mercado, ele perde as suas terras, né? Isso exige uma mão de obra qualificada para operar esse maquinário e esses novos recursos e insumos tecnológicos, né? Exige muito pesquisa e desenvolvimento contínuo. Aqui no Brasil a gente tem a Embrapa responsável por essa pesquisa e desenvolvimento, que modificou, melhorou, adequou várias espécies vegetais a serem cultivadas em países tropicais, né? Porque quando a gente pensa aí que as soluções foram criadas nos países desenvolvidos, elas precisam muitas vezes ser adaptadas às condições tropicais, porque os países tropicais, os países desenvolvidos não são tropicais, né? São países de clima temperado. Então as possibilidades para países de clima tropical têm que ser diferenciadas, né? Então a gente tem aí todas essas modificações, né? A gente falou várias coisas positivas, aumentou a produtividade, etc. Mas tudo isso também gera desemprego, né? O maquinário vem aí a substituir a mão de obra humana, êxodo rural, né? Com o desemprego as pessoas vão migrar para as cidades, né? Buscando melhores condições de vida e promovendo aí o crescimento das cidades, um crescimento muitas vezes desordenado e despreparado das cidades, que vai vir a gerar vários problemas urbanos. Então, a gente tem aqui o texto que fala tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, relacionado à Revolução Verde. A gente tem então ela iniciando em 1960 em países desenvolvidos, 1970 em países em desenvolvimento, e a gente tem outras fases dela, né? A fase de maior tecnologia, né? Nos dias atuais, aí com drones monitorando plantações, às vezes fazendo uso de pesticidas e etc, né? Então cada vez aí a inserção de biotecnologias, de engenharia biogenética, então isso aí evoluindo ainda constantemente. A Revolução Verde ela se inicia naquele período, mas atualmente a gente tem novas inovações que constantemente vão sendo incorporadas ao campo. Leia o trecho sobre agricultura orgânica e responda. A agricultura orgânica é um processo produtivo comprometido com a organicidade e sanidade na produção de alimentos vivos para garantir a saúde dos seres humanos, razão pela qual usa e desenvolve tecnologias apropriadas à realidade local, de solo, topografia, clima, água, radiações e biodiversidade própria de cada contexto, mantendo a harmonia de todos os seres, de todos os elementos entre si, né, e com os seres humanos. Aí ele pergunta as principais vantagens da produção orgânica. E aí a gente tem aqui uma imagenzinha que traz para a gente os orgânicos, né, as vantagens de orgânicos e dos produtos convencionais. A gente tem aí maior quantidade de nutrientes, em ambos os casos, né, mas muitas vezes aí melhores nos produtos orgânicos, por não ter o uso de outras coisas que vão prejudicar a qualidade nutricional, né, como defensivos. Mantém a segurança alimentar, por quê? Porque os vegetais orgânicos são cultivados sem agrotóxicos, então eles permitem uma maior complexidade da biota local, né, das plantações,
então são mais confiáveis, tem menos risco da gente ficar intoxicado, então, do que os produtos convencionais. Mantém a presença de fitoquímicos nos produtos alimentícios, vegetais, que são extremamente positivos, os radicais livres, antioxidantes, que fazem tão bem para a nossa saúde, né? Combate aos radicais livres, os antioxidantes, né, que fazem tão bem aí a nossa saúde, eles são mais presentes nos produtos orgânicos, porque eles não usam agrotóxico, pesticida, né? Infelizmente, aqui um dos únicas desvantagens da produção orgânica muitas vezes é o preço, né? Que para conseguir competir com os alimentos tradicionais com alta produtividade essa conseguida às custas de grandes quantidades de pesticida, fertilizante químico, etc., eles tornam aí difícil competir o produto orgânico com um produto convencional que tem um preço mais baixo. Às vezes até a burocracia para conseguir a certificação orgânica vai aí vir a encarecer esses produtos, né? Preservação do meio ambiente, que eles mantêm então a harmonia do ecossistema, sem contaminar água, solo e ar, o que acontece aí com o uso de pesticidas e outros químicos na agricultura convencional, né? Então aí tem elencadas algumas vantagens. Na sua opinião, por que os produtos orgânicos são consumidos por uma pequena parcela da sociedade brasileira? Esse mercado tem aumentado muito, mas muitas vezes muitas pessoas ainda não veem a vantagem, né, de consumir esse tipo de alimento, mas assim, um dos principais, aí aqui tem um órgão que fez uma pesquisa e elencou com 3 questões principais. O preço, como a gente já disse, como uma desvantagem anterior, né? O preço desses alimentos, muitas vezes as pessoas vão optar pelo que é mais barato, né? Uma vez que a renda delas não permite a elas ficar escolhendo, né, o que vai consumir, mas assim, muitas vezes quando ela consegue consumir um produto, ela vai consumir o mais barato, que é o que encaixa no orçamento familiar dela, né? Então o preço é um impeditivo grande para o consumo desses alimentos. Falta de conhecimento dos benefícios dos alimentos orgânicos, a pessoa não faz a diferença, então ela não tem o conhecimento, para ela vai consumir o que é mais barato. E muitas vezes falta de lugares próximos a essas pessoas que vendam esses alimentos. Em outros países como a Alemanha, os Estados Unidos, a gente tem grandes marcas, grandes redes de produção de orgânicos. No Brasil a gente ainda não tem nenhuma marca, nenhuma grande empresa consolidada que venda esses alimentos e distribua eles aí em uma maior escala, tornando acessível e próximo aí a todos, né? Então muitas vezes você não tem uma feira no seu bairro, no seu local de trabalho, de fácil acesso, fica difícil para você consumir o produto, né? Então esses aí são os 3 principais pontos, né, para justificar ainda o baixo consumo de produtos orgânicos pela população brasileira. Quinta e última pergunta fala: através de processos biológicos com a participação da ciência e da tecnologia, é possível desenvolver produtos para o consumo humano? A prática é denominada de biotecnologia. Você considera verdadeira ou falsa a sentença acima? Tem umas perguntas, gente, que eu juro que eu não entendo. A sentença acima, obviamente, é verdadeira, né? Tem a justificativa aí, tirada do site do Ministério da Agricultura. Pede pra gente justificar, né? Então é verdadeira, as biotecnologias, elas compreendem desde a manipulação, elas existem, gente, na história, desde a fermentação que faz o pão crescer, que produz bebidas fermentadas, a penicilina, né, um antibiótico fundamental desenvolvido, tudo isso fazendo uso de biotecnologias, né? Então as biotecnologias, elas estão aí nas sociedades humanas há milhares de anos, sendo empregadas em diferentes contextos e beneficiando muito o ser humano, né? Então, a gente cada vez mais tem inserido, né, o uso de biotecnologias para melhorar a produtividade agrícola, melhorar a produção, a qualidade dos nutrientes, né? Várias tecnologias aí são inseridas para melhorar as nossas condições de vida e desenvolver produtos, então, para o consumo humano. Então, não tem nem cabimento responder aí que essa afirmativa seria falsa, ok? Terminamos, então,
essa semana do PET. Até a próxima, fiquem bem.